Vasco da Gama é o time que mais entrega gols no Campeonato Brasileiro. Gente, o Espião Estatístico divulgou agora há pouco os dados sobre os times que mais entregam gols no Campeonato Brasileiro e adivinhem só quem lidera essa lista. O Vasco da Gama com 9 gols entregues para os seus adversários. Em segundo lugar vem o Fluminense com 6, Ceará com 4 e os outros times com 3 gols ou menos. É muito bizarro isso, gente, porque só no jogo contra o Ceará foram 2 gols entregues. Esses 9 gols o Vasco entregou em 7 jogos, sendo que em 6 jogos o Vasco não conseguiu vencer. O único que entregou gol e venceu foi aquele 2-1 contra o Santos no primeiro turno em São Januário. Vou mostrar aqui para vocês a relação dos jogos, as falhas e os autores das falhas. Começando, como eu falei, esse jogo contra o Santos de 2-1, que quem falhou foi o Paulinho. Depois a gente tem 2 falhas seguidas do João Vitor, que não está mais entre nós, que foi o Vasco e Corinthians 3-0 e o Vasco e Ceará lá no Castelão no primeiro turno, 2-1, 2 falhas de João Vitor. A gente também teve falhas de Hugo Moura no jogo contra o Palmeiras, que o Vasco perdeu, aquela falha do Verratti no jogo contra o Inter, que foi empate, e no jogo contra o Mirassol foram 2 falhas, uma do Fusato, outra do Maurício Lemos, e agora as 2 falhas mais recentes contra o Ceará, que foram do Matheus Carvalho e do PH. Então é um problema do Vasco que não se restringe só ali ao sistema defensivo, né? É um problema que todo mundo falha em algum momento. E para um time que está brigando na parte de baixo da tabela, tentando não entrar na zona de rebaixamento, que está tentando disputar um título na Copa do Brasil, entregar tanto gol assim, gols críticos, gols que resultam em derrotas ou empate, isso não pode acontecer, gente. Esse time do Diniz precisa de uma mudança de comportamento urgente, porque aquele jogo contra o Ceará, por exemplo, aquela bola do Paulo Henrique era para dar chutão, sabe? Não dá para ficar saindo jogando. Tem que rifar a bola em alguns momentos, porque senão acaba assim. Como eu disse, precisamos de uma mudança de comportamento urgente, porque senão vai ficar muito difícil.